Oi pessoal, eu tô aqui no aeroporto na Alemanha, me preparando para embarcar de volta ao Brasil depois de uma viagem aqui de estudos em que eu estendi no feriado aqui para conhecer um pouco da Alemanha, da Áustria, e eu tive que parar tudo aqui para reagir a um vídeo do ministro Alexandre de Moraes durante o julgamento de hoje do segundo núcleo do caso do golpe, aquele núcleo que envolve o Felipe Martins. O ministro falou uma mentira tão grande, mas tão grande, que eu não aguentei e eu tive que vir aqui para desmentir isso, porque é algo técnico e a gente não pode deixar que ele simplesmente engane a população dessa maneira. Até porque nós sabemos como que a imprensa vai repercutir o que ele falou como se fosse verdade absoluta, sem nenhuma checagem, sem nenhum contraponto. Então eu vou resumir aqui em algumas breves linhas o que o Moraes falou e depois eu vou te explicar por que ele mentiu. E no final eu vou deixar para você o vídeo inteiro da fala do Moraes para você assistir com seus próprios olhos. E eu quero te pedir um favor. Curte o vídeo, compartilha para mais gente entender o que está acontecendo, para mais pessoas entenderem a fake news que ele está espalhando. Vou resumir aqui para você a história e peço perdão aqui pelo barulho que a gente está no aeroporto. Resumindo, o Moraes ele disse que ele poderia julgar o suposto golpe, esse processo da suposta trama golpista, porque ele não seria a vítima. Mas sim, quem seria a vítima seria a instituição STF, o Estado Democrático de Direito. Quem seria a vítima seriam as instituições brasileiras. Nas palavras dele, eu separei aqui para ler para você. Ele disse o seguinte, ele disse: a denúncia não se trata de tentativa de homicídio. Se houvesse uma denúncia por tentativa de homicídio, os fatos seriam apartados e distribuídos para outro ministro. Isso foi o que ele disse. Ele disse assim, gente, que ele poderia julgar o caso porque o que estava sendo julgado era o crime de golpe de Estado, era o crime de atentado ao Estado Democrático de Direito e não o crime de homicídio. Só que esse argumento é ridículo. É ridículo por dois motivos que eu vou mostrar para você aqui claramente. O primeiro motivo é que no direito penal, o que interessa quando você está tratando de uma acusação, de um processo, é o fato criminoso que é denunciado e não como que o juiz, o Ministério Público enquadra juridicamente o fato. Ou seja, o que importa é o que aconteceu, é a ação, é o comportamento criminoso, é a conduta daquele agente criminoso e não é a classificação ou a definição jurídica que o Ministério Público, que o juiz vai dar para o crime. Tanto que no processo penal, o juiz pode, no final do processo, mudar completamente a classificação jurídica do crime que foi denunciado pelo Ministério Público e ainda assim pode punir a pessoa ou pode absolver ela, porque o que interessa é o fato criminoso e não o enquadramento inicial que o Ministério Público dá. Então não interessa se o Ministério Público enquadrou o caso ali como homicídio, como golpe de Estado, não importa, porque os fatos estão intrincados, são os mesmos fatos. A tese ali da acusação é que houve um planejamento ali, uma tentativa de homicídio como uma forma de executar uma tentativa de golpe de Estado. Essa é a tese do Ministério Público. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Vamos dizer que João queria matar Pedro e aí João preparou um veneno. Mas acabou dando, em vez de veneno, acabou dando água para Pedro. Só que Pedro, por coincidência, ele teve um infarto e morreu naquele momento. Aí João, acreditando que matou Pedro, pega o corpo do Pedro e joga de uma ponte de um rio para se livrar das evidências. Aí o Ministério Público descobriu e João foi denunciado por homicídio, mas no curso do processo a verdade foi revelada. Que na verdade ali o Pedro não morreu de envenenamento, mas ele morreu de causas naturais. Por conta disso, o juiz olha para o fato descrito completamente e reclassifica o crime, mudando de homicídio para ocultação de cadáver, que foi a única coisa ali que João fez. É assim que funciona. O que importa são os fatos, o que de fato aconteceu, e não como é enquadrado juridicamente. Vocês estão entendendo como a argumentação do Moraes é falha, é errada? Moraes seria supostamente executado, morto na tentativa de golpe. Então, independentemente da classificação que foi dada ali ao crime, ele continua sendo vítima e, portanto, ele não pode julgar os seus algozes. E Moraes sabe disso, mas ele está mentindo, ele está enganando as pessoas, está enganando a sociedade, a população, ele está repetindo ali uma narrativa que não tem o menor fundamento no direito. E vou acrescentar o segundo motivo. O segundo motivo que o Moraes também sabe é que o direito penal, existe no direito penal um princípio que ele chama de consunção, que é quando um crime serve para a prática de outro crime, e aí ele absorve o crime maior, o crime final, absorve o crime meio. O crime mais grave absorve o crime menos grave. E só o mais grave que é punido, só o crime fim que é punido. Nesse caso específico, a execução do Moraes seria um meio para se chegar a um resultado golpe de Estado. Portanto, o crime de homicídio ele continuaria existindo, mas ele poderia ser, segundo um ponto de vista, absorvido pelo crime de golpe de Estado.
E aí, qualquer estagiário sabe disso, que existe uma relação entre os crimes. Essa regra, dá uma olhadinha aí comigo, ó. Tá lá no artigo 70 do Código Penal, ó. Quando um agente, uma pessoa, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, ou seja, se aquela tentativa de homicídio era praticada para matar alguém e também para dar um golpe de Estado, nesse caso você aplica a pena mais grave das penas cabíveis, ou se forem iguais, apenas uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. Essa é uma regra importante aqui para você entender nesse caso. Mas, ainda assim, seria possível argumentar e dizer, não, olha, o crime de homicídio ou de tentativa de homicídio deveria ser processado de forma independente, de forma apartada, porque a pena é grave, porque as intenções foram independentes, tem vários modos de você argumentar nessa direção. Mas, ainda assim, os casos teriam que correr em conjunto, ser julgados perante um único juiz. Aí é o que diz o Código de Processo Penal, não mais o Código Penal, lá no artigo 76, incisos 1 e 2. Eu quero te mostrar aqui, ó. Artigo 76. A competência será determinada por conexão. O que isso quer dizer? A competência é qual juiz que vai julgar. E aí, conexão é o quê? É quando dois casos eles estão tão relacionados que eles devem ser julgados em conjunto, de forma conexa, de forma conjunta. E ele está dizendo aqui, a competência do juiz vai ser determinada pela conexão quando, se ocorrendo 2 ou mais infrações, elas foram praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, ainda que diverso tempo e lugar, ou por várias pessoas umas contra as outras. Veja só, esse caso aqui da tentativa de homicídio, suposta, do suposto tentativa de golpe de Estado, se enquadra aqui perfeitamente nessas regras do inciso 1 de conexão. E se não enquadrasse, enquadrar no inciso 2, olha aqui, ó. Se no mesmo caso houverem sido praticadas umas para facilitar ou ocultar as outras, ou seja, quando se pratica um crime para facilitar outro crime. Nesse caso aí, o crime da tentativa de homicídio, suposto a tentativa de homicídio, seria praticado para facilitar o golpe de Estado. E mais, se aplicaria ainda o inciso 3º, quando a prova de uma infração de qualquer das suas circunstâncias elementares influi na prova da outra. Veja que a tentativa de homicídio, a suposta tentativa de homicídio, está sendo usada para provar uma suposta tentativa de golpe de Estado. Ou seja, gente, os casos são conexos, os casos são relacionados, de modo que se um juiz julga um caso, o mesmo juiz julga outro caso. Então, o mesmo juiz que está julgando aqui o golpe de Estado, o suposto golpe de Estado, teria que julgar outro caso. E como o mesmo juiz é o tal do Moraes, nos dois, ele está julgando um caso, ele teria que julgar outro caso. Se ele é suspeito para um, ele é suspeito para os dois. Se ele é impedido para um, ele é impedido para os dois. Se ele é vítima de um, ele está impedido de julgar os dois casos. Não sou eu que estou falando, a lei é clara, é clara. Ah, gente... E ao mesmo tempo ele vai e ele fala esses absurdos, que na verdade ele seria vítima do outro crime. Gente, isso aí é uma grande balela. O que o Moraes está falando é uma grande balela. E eu tinha que vir aqui mostrar isso pra você, como que ele tá mentindo, porque eu olhei aquilo ali, fiquei indignado, achei um absurdo, e ele sabe de tudo isso que eu falei pra você, e ele quer engambelar. Ele e o STF querem julgar esse caso de toda forma, atropelando tudo e todos, rasgando a Constituição e a lei. Não é a primeira vez que eles estão fazendo isso. Você que acompanha aqui o canal sabe que ele fez outras vezes e que eles não param de fazer isso. Agora, a gente não pode deixar que essa verdadeira fake news do Moraes se espalhe. Por isso, curte o vídeo, comenta, compartilha com o máximo de pessoas que puder e continua aqui que eu vou passar agora para vocês o vídeo absurdo do Moraes mentindo na cara dura. Um grande abraço agora e assiste aí o vídeo do Moraes espalhando desinformação. Ah, e fica aí lembrando, enquanto ele fala, que são eles que querem regular a internet contra fake news. Por que será, hein? Será que o que eles querem, na verdade, é ter o monopólio da mentira? Segue aí o vídeo para vocês. E aqui, presidente, se me permite aproveitar para esclarecer algo que já foi muitas vezes esclarecido, mas principalmente as denominadas milícias digitais continuam insistindo que eu sou o relator, o juiz e a vítima. É importante deixar muito claro que a denúncia aqui não se refere à tentativa de homicídio. Obviamente que se houvesse uma denúncia por tentativa de homicídio contra um magistrado do Supremo Tribunal Federal, esses fatos seriam apartados e seria distribuído para outro ministro do Supremo Tribunal Federal. Aqui, não. Aqui é atentado contra as instituições democráticas. E o atentado narrado pela Procuradoria-Geral da República a partir das investigações da Polícia Federal se dão no contexto de tentar
obstruir as investigações já iniciadas há mais de 3 anos. Aqui é sempre bom repetir, sempre bom insistir, que investigado não escolhe o juiz. Não é o investigado que vai escolher qual o juiz que o julgará. Seria muito fácil para todos os investigados, a partir do momento que está sob a presidência do inquérito ou sob a presidência de uma ação penal, um determinado juiz ou um determinado ministro relator, passar a ameaçar esse relator, esse juiz, para retirá-lo do processo. Nós todos sabemos, e mesmo aqueles que repetem incessantemente essa ladainha, deveriam saber, e alguns sabem, que há um artigo expresso no Código de Processo Penal que diz que o réu, o investigado, o indiciado, não pode criar fatos supervenientes para provocar a suspeição ou provocar o impedimento do magistrado. Seria muito fácil, porque uma vez que ameaçasse um ministro, ele se daria por suspeito ou impedido, ameaçaria outro até chegar ao absurdo de nenhum dos ministros do Supremo Tribunal Federal poder analisar os fatos. Aqui não se está analisando nenhuma ameaça uma ameaça específica à pessoa física Alexandre de Moraes, não se está analisando denúncia por tentativa de homicídio contra a pessoa física Alexandre de Moraes, mesmo que ministro. Aqui o que se está analisando, uma série de fatos encadeados pela denúncia da Procuradoria-Geral da República contra a instituição democrática Poder Judiciário, contra os seus membros enquanto integrantes do Poder Judiciário. Exatamente por isso, repito, e fiz isso no relatório e depois, agora, iniciando a sessão da tarde, os crimes não são crimes, nenhum crime contra a vida, tentativa de homicídio, tentativa de abolição das instituições, o golpe de Estado, o crime de atentar contra as instituições, de tentar dar golpe de Estado, que é outra questão sempre importante, porque por que se pune o tentar dar golpe de Estado? Porque se quem tentou dar golpe de Estado conseguir o golpe de Estado, ele não vai se autopunir. Não existe na história do mundo quem deu um golpe de Estado e se autopune. Então, por isso que basta a tentativa. E danos qualificados, organização criminosa. Nenhuma imputação específica em relação à pessoa física desse relator. O que se vê pela imputação e acusação formulada pela Procuradoria-Geral da República é exatamente vários núcleos atuando, como narrei há pouco, também lendo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, que passava as notícias, as chamadas fake news, as notícias fraudulentas para tentar convencer, e aqui já um grupo de atuação de execução. É insano! O ministro Alexandre de Moraes ele acabou de criar uma armadilha inevitável para prender o Felipe Martins em uma decisão verdadeiramente medieval, primitiva. Eu vou começar esse vídeo repetindo uma pergunta que vocês fazem muito aqui nos comentários. O ministro Alexandre de Moraes, ele tá bem? Ele tá são? Ele tá em completo domínio das suas faculdades mentais? Porque nem eu, nem qualquer pessoa que conhece o mínimo de direito consegue explicar as decisões do ministro. E quando a gente acha que é impossível ele se superar na ilegalidade, no abuso e na crueldade, aí vem o ministro e ele prova que a gente estava errado. Olha isso aqui, ó. Dá uma olhadinha aí, ó. Moraes diz que Felipe Martins pode ser preso se for filmado em julgamento. Tá aí o tipo de manchete que eu não consigo acreditar até eu ler a decisão, porque é inacreditável demais. E mais uma vez eu fui lá pegar a decisão para ver, porque não podia ser verdade. Mas é. Mas vem aqui comigo, se segura a revolta aí por enquanto, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, ele reforçou numa decisão que ele pode ser punido, que o Felipe Martins pode ser punido com multa ou prisão se ele for filmado por terceiros em julgamento
ou no seu deslocamento a Brasília para acompanhar o seu próprio julgamento, o julgamento de Felipe Martins. Surreal. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, Felipe também não pode se deslocar para dependências em Brasília fora do roteiro aeroporto hotel, sessão de julgamento hotel, até o seu retorno a Ponta Grossa na tarde de quarta-feira, dia 23 de abril. Aqui vai o contexto. Ó. A defesa do Felipe pediu para que ele fosse autorizado a assistir ao seu próprio julgamento presencialmente em Brasília. Já que o Felipe está proibido de sair de Ponta Grossa, no Paraná, por uma decisão de Alexandre de Moraes, ele usa a tornozeleira eletrônica e toda segunda-feira ele tem que se apresentar ao fórum, o que deve ser lá uma verdadeira tortura, um suplício lá para ele e para a família, ter que ir ao fórum lá toda segunda-feira, ficar preso, recluso ali. E aí, como se não bastasse, agora o Moraes ainda multou Felipe Martins em 20 mil reais. Por quê? Porque o advogado do Felipe postou um vídeo no seu próprio Instagram. Estou falando do Instagram do advogado. Do advogado. Só porque o Felipe aparecia no fundo do vídeo. Mesmo quietinho, sem falar nada. Ou seja, Moraes multou o Felipe por um ato de terceiro. E agora, o Moraes ele quer dar um upgrade na legalidade. Quer dar um upgrade na ilegitimidade, no abuso. E agora ele quer prender o Felipe por ações de terceiros. Prender, Felipe. Não é mais multar, é prender. É um upgrade. Isso porque a gente nem está falando que essas cautelares contra o Felipe Martins, elas são todas ilegais. Porque a prisão do Felipe Martins foi ilegal. Não tem razão nenhuma para ele estar submetido a essa verdadeira humilhação jurídica. Mas como esse caso é muito absurdo, bora para dar uma olhadinha na decisão do Moraes. Olha aí comigo a decisão do Moraes para você poder acreditar nessa informação. E eu já peço desculpas aqui porque a letra é pequena. É porque eu não consigo ampliar a letra e manter tudo na tela como quando eu tá no formato web. Porque aí eu amplio e ele se ajusta na tela. Aqui se eu ampliar vai sair da tela. Então eu vou ler para você. Mas eu queria mostrar para você a decisão na tela, para você ver para crer, porque eu precisei ver para acreditar. Eu vou ler aqui para você. Ó. O denunciado deverá cumprir exatamente o determinado em decisão anterior, limitando-se ao roteiro aeroporto, hotel, sessão de julgamento, hotel, até seu retorno. A autorização para acompanhar o julgamento corresponde à excepcional alteração da situação do denunciado, em respeito ao princípio da ampla defesa, mas não significa uma verdadeira licença para fazer turismo ou atividades políticas em Brasília, uma vez que o denunciado encontra-se no cumprimento de diversas medidas cautelares, diversas da prisão. Isso aqui é absurdo. Primeiro, que isso aqui não tem equivalência nenhuma com a cautelar do Felipe, que não proíbe ele de circular por Ponta Grossa. Por que ele não poderia circular por Brasília? Aí vem Moraes e diz que ele não pode fazer turismo e nem atividades políticas em Brasília. Por que não? Não existe proibição alguma para o Felipe fazer isso. Isso é um escândalo, gente. É absurdo, é errado. Aliás, quando o Moraes fala de atividades políticas, fica claro aí o verdadeiro propósito da decisão. É uma interferência direta de Moraes, do STF, na política, mais uma vez, mostrando como que essas decisões são políticas e não técnicas. Se você está já indignado, calma, que aí vem a pior parte de todas. E deixa aí seu like com força, com a força da sua indignação, para mais gente ver esse absurdo. E vem aqui ver comigo qual que é o tipo de democracia em que vivemos. E vamos dar o like para mais gente ver e ver essa democracia em que a gente vive. Olha esse último trecho aqui, grifado com uma cor mais forte, com laranja para vermelho. Todas as demais cautelares continuam em vigor, ressaltando-se novamente que não deverão ser realizadas ou divulgadas imagens do julgamento ou do seu deslocamento, mesmo que por terceiros, sob pena de multa e conversão imediata, quer dizer, imediata em prisão, nos termos do artigo 312, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Eu desafio o ministro Alexandre de Moraes a mostrar onde, na legislação brasileira, está autorizado a prender alguém por atos de terceiros. Gente, isso aqui é medieval. O que ele está dizendo é, olha, Felipe, você vai para Brasília acompanhar teu julgamento, mas se alguém te filmar, se alguém te fotografar, você vai preso. Como assim, gente? Como assim pode o cara ir preso por um ato de terceiro? Então agora o que ele vai fazer para ele não ser filmado, não ser fotografado pela imprensa, por ninguém? Gente, isso aqui não é nem coisa de ditadura, porque até na ditadura cada um responde pelos seus próprios atos. Mas não, aqui a punição é por ações de outros. Como se fazia lá nos tempos de Inquisição, em que você ter uma vizinha acusada de bruxaria já era suficiente para você também ser acusado. Em que democracia? Em qual lugar do mundo alguém pode ser punido por algo que outra pessoa fez? Alguém aí consegue me responder isso?
Quer dizer, então, que se o Felipe for para o julgamento e qualquer um tirar uma foto ou fizer um vídeo em que ele apareça, aí é cana. Se a imprensa, que vai estar lá em peso no julgamento, tirar fotos dele, é cana. Aliás, isso aqui, reflexamente, é uma censura à própria imprensa, né? Porque impede a imprensa de fazer o seu trabalho. É surreal o que está acontecendo. É surreal. O que o Moraes está fazendo, na verdade, é desestimulando o Felipe de ir ao próprio julgamento pelo medo de ser preso por conta de ações de terceiros. E criando uma armadilha aqui para prender o Felipe facilmente caso ele ouse exercer esse direito básico que é assistir ao próprio julgamento. Ah, Deltan, mas ele não vai fazer isso se um jornalista tirar uma foto. Não sei, a decisão está aí. Ele está permitindo, ele está dizendo, olha, ele está avisando ainda, depois ele pode prender se ele quiser. Quem que vai ser corajoso para exercer o seu direito básico de defesa e fazer isso com uma decisão dessa? Você faria? Você seria louco de fazer isso? Gente, tanto é assim que agora a defesa do Felipe está reavaliando se ele vai ou não. Olha aqui, ó. Procurada pelo Poder 360, a defesa do Felipe disse que ainda está avaliando se ele irá ao julgamento depois da decisão. É claro, é claro. E isso está acontecendo um dia depois do Barroso soltar aquela nota vergonhosa. Lembra dessa nota aqui, ó? Nota revista The Economist. Vamos lá que eu vou destacar só um trechinho para você lá no final. Dizendo isso aqui, ó, nota. O Brasil vive uma democracia plena, com Estado de Direito, freios e contrapesos e respeito aos direitos fundamentais. Palmas, ó. Bela democracia plena. A gente tá vendo isso. Isso aqui é Estado de Direito? Isso aqui que a gente tá vivendo? Isso aí que está acontecendo com o Felipe Martins é respeito aos direitos fundamentais? Vocês lembram daquela obra 1984 do George Orwell, em que a ditadura distópica ela distorcia e invertia o sentido das palavras? Guerra era paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. A gente tá nessa fase. Aliás, o Felipe Martins ele já foi transformado em uma não pessoa, o inimigo do regime que era apagado dos registros históricos, cujo nome todo mundo era obrigado a parar de falar. Vocês lembram disso? Olha, mas eu trouxe aqui uma solução para o Felipe Martins. Eu postei essa solução lá no meu X. Felipe Martins, olha só, vai fantasiado para o seu julgamento. Vai de Batman. Você vai ficar irreconhecível debaixo da máscara. Ou será que não é melhor aí você ir fantasiado aí de Coringa? Já que Moraes e a STF estão fazendo todos nós de palhaços? Teve gente também que sugeriu uma outra solução. Dá uma olhadinha aqui nessa outra solução. O Hugo Freitas. Pois é, o Hugo sugeriu que o Felipe vá de burca para o julgamento. E uma burca fechada aí, ó. O que também é uma ótima opção. Olha aí, ó. Gostou? Se gostou, você deixa o seu like de indignação para mais gente se unir à nossa voz, clamando pelo fim dos abusos. E eu nem sei mais onde a gente vai parar. Me conta aí a sua opinião nos comentários. Grande abraço.